Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe e dê-nos a sua paz. Em todas as épocas da humanidade, a divindade enviou à terra os seus embaixadores, a fim de que eles pudessem desenvolver o papel de precipitar o progresso moral. Outros missionários na área da ciência e do pensamento filosófico alargaram os horizontes do planeta, anunciando sempre a era ditosa do amanhã. O século XX pode ser denominado como o século da ciência e da tecnologia. A criatura humana pôde penetrar no insondável do macrocosmo e, da mesma forma, identificou as micropartículas, alcançando o reino do infinitamente pequeno e detectando a energia. Ao lado dessas conquistas incomparáveis, a ciência nos ensejou o prolongamento da vida orgânica na Terra. A medicina alcançou patamares dantes jamais sonhados, através dos diversos setores da infectologia, da anestesia e da farmacologia, enriquecendo a criatura humana de possibilidades incomparáveis para que pudesse ter diminuídas as aflições. A psicologia, nas suas várias escolas de pensamento, através da psiquiatria e da psicanálise, conseguiu ajudar o indivíduo na superação dos seus traumas, dos conflitos trazidos de épocas recuadas e ante os transtornos de natureza mental. Uma larga contribuição farmacológica vem ajudando centenas de milhões de criaturas a encontrarem o rumo do equilíbrio na busca da felicidade. A verdade é que, ao lado dessa contribuição incomparável, a misericórdia de Deus enriqueceu o século XX de apóstolos incomuns. Recordamos-nos, por exemplo, do admirável Albert Schweitzer, que, nascido em uma pequena cidade, em Kaysersberg, na Alsácia-Lorena, estava fadado a mudar os horizontes do planeta terrestre a respeito dos sofredores da África. Schweitzer, em um domingo de Ramos, enquanto visitava um jovem médico, viu sobre a mesa da sala de visitas uma revista de capa verde desbotada com uma velha fotografia. Abaixo estava anotado: "A África espera por você". E, curiosamente, ele abriu a próxima página e ali estava a fotografia de rancenianos em decomposição em vida, de portadores de bócio, tuberculose e vitimados pela doença do sono, em uma antiga feitoria que havia sido iniciada por pensadores protestantes europeus do século XIX. Abandonada, a selva estava destruindo Lambaréné e 13 etnias encontravam seu abandono total, suplicando em nome de Jesus por socorro. Ele leu aquela reportagem e isso mudou totalmente a sua vida e a vida de milhões de criaturas humanas, porque a partir desse momento o maior tocador de órgão da humanidade, verdadeiro exemplo, abandonava o conforto da Europa para dedicar a sua vida aos felizes de Lambaréné.
Antes, porém, de o fazer, ele foi estudar medicina na Universidade de Paris. Um ano após, ele fez um curso de especialização em doenças tropicais, para poder ser útil. E com essa bagagem admirável e o coração rico de amor, ele adentrou-se na África e comoveu a humanidade, sendo galardoado com o Prêmio Nobel da Paz. Enquanto Albert Schweitzer realizava a saga incomum de atender aos sofredores com os quais a humanidade tinha uma dívida de 400 anos, a dívida da escravidão negra. E os brancos, além dessa dívida, o legado terrível que havia concedido aos africanos, as enfermidades derivadas da sífilis, as sexuais transmissíveis, a gripe, que não faziam parte da sua estrutura e dizimavam os povos, estava sendo resgatada essa dívida por um homem de expressões fortes e de olhar agudo, que, fascinado por Jesus, escreveu em pleno Congo belga o maior tratado de ética de que a humanidade tem notícia, ao lado de uma biografia de Jesus, em busca de Jesus histórico. Esse homem admirável, enquanto cantava o Evangelho dos Feitos na África do Sul, um indiano de epiderme negra realizava uma viagem de trem entre Durban e a cidade do Cabo. Estava na primeira classe, era advogado ilustre, havia adquirido a sua passagem como pessoa portadora de recursos econômicos. E no momento em que o cobrador de bilhete o vê, reclama, porque ele era negro, dizendo que o seu lugar era numa classe dos fundos. E Mohandas Karamchand proclama o seu direito de movimentar-se, de ir e vir, de sentar-se em qualquer lugar, não obstante o apartheid, que separava na África do Sul não apenas negros e brancos, mas também amarelos, vermelhos, já que o estatuto era do privilégio da raça branca. Após uma breve discussão, ele foi atirado pela porta aberta do trem em movimento, porque se atrevera a desafiar a estupidez humana. Nasceria então ali, no meio da queda do barro e do cascalho, o incomparável Mahatma, o homem que não iria lutar contra a violência, porque ele ensinava que toda vez em que nós lutamos contra, nós armamo-nos, e é necessário que nos desarmemos. Por isso a sua era uma luta em favor da não violência. Conseguiu dobrar a cerviz do Império Inglês com jejuns inesquecíveis, que ele dizia, não são políticos, são jejuns religiosos. Eu tenho direito de dar a minha vida por outras vidas, e não há força no mundo que me impeça essa não violência diante de mim próprio. Após libertar 800 milhões de indianos e paquistaneses, ele acompanhou a tragédia das lutas intestinas entre esses dois povos do mesmo clã, separados, no entanto, pelas paixões religiosas. Os paquistaneses muçulmanos e os indianos, seguidores da tradição hinduísta, e até hoje, na Caxemira e na larga fronteira, em guerras hediondas. Quando estourou a batalha da intolerância religiosa e as sinagogas judias, e também as igrejas, os templos, começaram a ser incendiados,
ele foi residir na casa de um paquistanês. Ao receber a visita de uma comissão de indianos que lhe perguntaram: afinal, você é indiano ou é o quê? Eu sou indiano, eu sou paquistanês, eu sou judeu, eu sou cristão, eu sou o irmão dos que não têm família. E estarei sempre ao lado daquele que se encontra perseguido. E se os indianos continuarem destruindo as mesquitas, eu irei residir numa delas para ser queimado com o seu patrimônio. Outras vezes ele dizia: eu amo a Cristo, mas temos cristãos. Os cristãos leram um pequeno livro de 400 páginas, no qual estão o Velho e o Novo Testamento, e não entenderam Jesus. Eu li apenas 12 linhas das anotações de Mateus e amo a Jesus. Ele referia-se às bem-aventuranças, o mais notável código de ética da humanidade. Ao descer para fazer preces com cerca de 10.000 pessoas numa praça em Calcutá, um jovem tolerante chamou pelo nome e, ao voltar-se, recebeu tiros no peito, que não lhe ceifaram a vida, fizeram tombar o corpo e o imortalizaram na glória da não-violência. Enquanto as carnes de Mohanda Karamchand fremem, uma jovem religiosa que nasceu num dos países mais pobres da Europa, encontra-se em Calcutá, na Ordem de Nossa Senhora do Loreto, ensinando inglês a jovens da aristocracia. Ela não entendia nada a respeito da Índia. Viera da sua cidade natal a Londres. Ao terminar o noviciado, fora mandada para Calcutá para ensinar inglês. Mas naquela semana, a sua vida se modificaria, porque era a Semana da Paixão. Ela e outras religiosas foram mandadas para uma casa com a irmã, a 90 quilômetros de Calcutá. E pela primeira vez, aquela religiosa frágil de 1,59 m de altura, pesando um pouco mais de 55 quilos, teria ocasião de ver a Índia e a sua tragédia, como ela escreveu. Na classe do trem havia tanta gente que não se podia respirar. Quando chegamos ao ponto de destino e saltamos, 3 corpos tombaram cadaverizados. Eram pessoas que haviam morrido na viagem. Aquilo chocou-a de tal forma que nos dias do retiro ela pensava em Jesus morto pela impiedade dos homens e naqueles mortos pela indiferença dos homens. Quando retornou à casa-mãe, ao adentrar-se no claustro, ela viu uma cruz de madeira que sempre vira, sempre estivera ali, os braços abertos, a cabeça pendida da efígie, e embaixo uma flâmula com 2 palavras: tenho sede. Ela fez uma reflexão. Ele continuava com sede fazia 2000 anos. Quantas vezes ela lera aquela palavra, aquela sentença, mas agora ela lia de maneira diferente. Quando ele deu o grito às horas 15, em plena cruz, colocaram na ponta de uma espada, de uma lança, uma esponja com vinagre e aloes, substância amarga, que lhe passaram nos lábios rachados, ensanguentados. E ele continuava dizendo, através da história, que tinha sede. O que é que ela lhe havia dado a beber? A partir daquele momento, a jovem Teresa
pediria à Madre Superiora para renunciar à convivência na proteção dos muros altos do monastério e ir atender a miséria de Calcutá. Ela desejava servir a Jesus no contato com a lepra, participando da morte, diante dos corpos em apodrecimento cadavérico em vida. O seu processo foi para a Casa Central e depois para o Papa Paulo VI, que a libertou da indumentária monacal, pedindo-lhe apenas que mantivesse os 3 votos de castidade, de humildade e de pobreza. E nasce Teresa de Calcutá, que sai da comodidade do monastério para ir dormir a sua primeira noite civil em uma pocilga que lhe foi concedida por uma aluna devota que se compadeceu da sua penúria. Ela tomou de 4 metros de um tecido branco debruado de azul, cobriu o corpo à forma de um sari, e a partir de então estaria nos montões de lixo, retirando pessoas que estavam vivas e que foram jogadas entre os mortos para terem a sua vida abreviada. Teresa de Calcutá comove o mundo, e quando a BBC de Londres vai visitar o seu morredouro para poder apresentar a sua obra, Uma Casa para Morrer, já que todo mundo pensa numa casa para viver, nos hospitais, nas clínicas, nos lares de repouso e de refazimento, ela se utilizou de um velho templo de Shiva que fora abandonado para recolher os moribundos das ruas de Calcutá. A equipe da BBC olha aquele ambiente soturno e diz à religiosa que é necessário transferir os doentes para o lado de fora por causa da claridade do sol. Ela surpreende-os. Dizeis que aqui está em penumbra? Que se passa com os vossos olhos? Eu os vejo todos iluminados. Filmai aqui, já que a claridade é diamantina. Os fotômetros não registravam. E a equipe técnica, para atender a suave madre, resolveu fazer uma filmagem ali e outra do lado de fora, com toda a técnica de laboratório. E quando o filme foi revelado em Londres, as cenas tomadas na escuridão do velho templo apresentavam os pacientes aureolados de mirífica luz e foram qualificadas como excelentes. Teresa de Calcutá consegue comover o mundo com seu sorriso, com a sua destreza, com a sua tolerância. Quando, no começo da década de 1990-2000, uma princesa triste, que acabara de divorciar-se do homem a quem amara, teve a ocasião de encontrá-la em Roma, com marca-passo, debilitada, sem vida, disse-lhe comovida: Senhora, permita-me fazer parte do grupo das suas irmãs de caridade. Não posso, princesa. A senhora não nasceu para este ministério. Se a senhora vier viver conosco, o que não suportará será apenas uma religiosa a mais. Eu tenho uma tarefa mais áspera e mais difícil para minha lady, que se torne uma religiosa no mundo em que se movimenta. Seja a nossa representante nas cortes por onde passeia a sua presença e leve o seu sorriso gentil em nome de Jesus, a quem ambas amamos, aos sofredores da terra. A jovem Lady Diana saiu dali renovada e a sua primeira visita foi a um hospital de crianças portadoras de AIDS, com as quais brincou e sorriu, distribuiu beijos e bichinhos de pelúcia,
para mais tarde ter a coragem de visitar Angola, o país onde se encontra o maior número de minas terrestres, e dali dá um grito pedindo que as indústrias bélicas não mais fabriquem esse instrumento de morte. Ela havia visto os milhares de mutilados, crianças, idosos, pessoas úteis, que a impiedade das minas terrestres haviam despedaçado parte do corpo. E Lady Di vai visitar mais de 100 instituições em homenagem à Madre Teresa de Calcutá e ao novo sorriso de Jesus. Desencarna Lady Di na tragédia do acidente automobilístico em plena periferia de Paris. Madre Teresa prepara-se para vir participar das homenagens fúnebres que a coroa inglesa lhe presta e à humanidade. Mas exatamente no sábado, quando deveria vir, desencarna e foi nomeada pelos mentores da jovem princesa, que estava assistida pelo pai no mundo espiritual, para despertá-la na condição de verdadeiro anjo da guarda da jovem sorridente bela que sofreu as incompreensões da própria existência. Mas nesse ínterim, a França conheceu a personalidade frágil do Abade Pierre, aquele homem que se fez célebre em agosto de 1954 e que atendeu aos sofredores de Paris durante um calamitoso inverno, repetindo a saga de Vicente de Paulo, de Luís de França e dos grandes heróis da fé do país gaulês. O Abade Pierre foi a um circo para responder perguntas, a fim de ganhar estipêndios para criar a sua comunidade de Emaús, para recolher os ébrios da Rive Gauche, as meretrizes de Montparnasse, de Montmartre, e graças à sua abnegação e doçura, ele ergueu pelo mundo comunidades de amor em homenagem aos que não tinham ninguém. Em Kingerdorf, na Áustria, Wilhelm, médico jovem, sente um apelo estranho por Deus e cria as aldeias infantis, levando a praticamente todo o planeta, desde Kingerdorf, a presença dúlcida do apoio às aldeias internacionais infantis que Wilhelm conseguira implantar no coração das criaturas humanas em nome do amor. Mas também um jovem sacerdote, Dominique Pirre, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vê as multidões que não têm teto, os abandonados da guerra, e sai mendigando junto aos vários países por um pedaço de terra para recolher os órfãos da guerra. E os países levantam os ombros indiferentes, até que a Bélgica, seu país natal, dá-lhe uma área quase inóspita, e ele ergue as aldeias de amparo aos expatriados. Em Salvador, uma monja tuberculosa e frágil, que tivera algumas dificuldades no relacionamento clerical, porque ela desejava servir a Jesus, ao invés de servir-se de Jesus, e ergueu uma obra em homenagem ao operariado, o Círculo Operário, na década de 50, e ao lado dele uma casa para recolher pessoas que se afogavam nos alagados, que tombavam das palafitas e mergulhavam no Pantanal. E um dia de sol, de 1957, eu tive a ocasião de ver aquela freirinha frágil,
arrastando um homem mais pesado do que as suas forças. E não a conhecendo, acerquei-me e perguntei-lhe: a senhora aceitaria ajuda? Porque ele parece tão pesado para as suas fracas forças. Ela sorriu e disse: não, meu filho, ele é leproso e você é muito jovem. Eu disse: não muito mais do que a senhora, mas sou muito mais forte do que a senhora. E se a senhora me permitir, eu a ajudarei. Era a suave irmã Dulce. Ela ergue uma obra de amor que a credencia a ser a Madre Teresa de Calcutá da América Latina. Quando essa, a grande religiosa, visita Salvador por sugestão do Papa e é convidada a criar a sua ordem, ela diz que ali não necessita, porque o trabalho da irmã Dulce é muito mais vasto, é muito mais nobre do que ela vinha realizando. Nunca me esquecerei de que num dos anos novos, a Mansão do Caminho recebeu de presente uma jamanta de panetones. Panetones que não haviam sido vendidos e estariam ultrapassados, foram nos mandados de São Paulo por pessoas generosas, num total de 8.000 unidades. E nós ficamos procurando ver como distribuiria, sem gerar pânico nem perturbação. Visitamos todas as obras de beneficência da cidade e algumas desconhecidas, e fomos ao Abrigo Santo Antônio, hospital, dirigidos por irmã Dulce. Um dos meus filhos era dos seus médicos clínicos. E oferecemos 1.000 panetones. E na hora que fomos levar o dela, em uma cadeira de madeira, reclinada e ofegante, ela nos recebeu com aquele mesmo sorriso de há 40 e poucos anos. E eu lhe disse: irmã, eu quero trazer-lhe a generosidade paulistana nesse panetone que nos mandaram, mas eu lhe peço que eu coma, porque todos os doentes, todos os empregados, todos os religiosos e os que vêm pedir amanhã já receberam. Esse é da senhora. E ela, sorrindo, ofegante, disse: Deus meu, então vai durar 1 ano, porque eu sou como um passarinho, eu como apenas uma pequena fatia. E vendo naquela cadeira, respirando com dificuldade, eu perguntei: aqui que a senhora dorme, irmã? É, meu filho. A minha mente começou a agigantar-se. Eu lhe disse: se a senhora me permitir, eu vou promover um movimento entre corações amigos discretos para lhe trazermos uma cama hospitalar, daquelas que levantam os pés, que levantam a cabeça. Ela sorriu e disse: não faça isto, meu filho, não me tire desta cama, porque esta cadeira já me deu 29 camas de hospitais que eu coloquei lá na enfermaria. Todo mundo chega aqui penalizado com meu tormento, dá-me uma cama que eu aceito, e eu coloco-a na enfermaria. Então a divindade havia mandado, e ela contou-me que naqueles dias de muita dificuldade, ela saía mendigando pela rua, recebeu o telefonema de um cantor de alta projeção no cenário nacional, perguntando-lhe se ela estava com alguma aflição, porque ele sonhara com ela. E ela disse: sim, meu filho, é dezembro, temos o 13º mês, temos o salário das férias, e eu estou necessitando de uma alta soma para pagar aos funcionários que necessitam, e não consegui nada. Ele perguntou-lhe: irmã, e de quanto a senhora necessita? Ah, meu filho, é muito dinheiro. Eu necessito de quase R$1 milhão. Então, pode ficar tranquila, porque amanhã a senhora receberá. Irei dar ordens à minha secretária com uma condição: de a senhora não dizer a ninguém
porque eu não tenho o menor interesse que ninguém saiba. No dia seguinte, ela recebeu desse grande cantor 2 milhões de reais. Pagou a todos os seus empregados e garantiu os salários dos seus colaboradores pelos próximos 3 meses. E é claro, ela não disse a ninguém, só contou a mim. E eu não digo a ninguém. A mim ela disse o nome. Então Jesus manda à terra os seus apóstolos, mas já se encontrava na terra desde o ano de 1910, o apóstolo por excelência. Esses sóis, semelhantes ao nosso de quinta grandeza, iluminava o planeta em sombras, enquanto uma estrela de qualidade superior realizava o seu périplo desde os 5 anos de idade. Em uma tarde de tormenta incomparável, na pequenina Pedro Leopoldo, em 1915, quando correndo para sob a mesa, temendo relâmpagos e trovões, ele viu chegar sua mãezinha, há pouco desencarnada, que lhe houvera dito: Chico, todos irão dizer que eu morri, irão colocar-me numa caixa de madeira e levar-me-ão, mas em verdade, meu filho, eu não vou morrer. Eu irei a um hospital para refazer as minhas forças, de onde retornarei logo mais. Não tema nunca, não chore e nem sofra. Foram as últimas palavras da lavadeira do Rio das Velhas, Maria João de Deus, ao seu filho encantador, Francisco de Paula Cândido Xavier. Agora, ali ante o trovão e o relâmpago, nesse pandemônio dos astros, ele vê a chegar e abaixar-se e dizer: meu filho, o que é que você está fazendo, Chico? Dê-me sua mão, saia daí, nunca tema as coisas de Deus. Venha comigo até a porta do quintal, olhe o relâmpago fazendo o seu passo de balé, e o trovão entusiasmado aplaudindo. Não tenha medo, Chico. E a partir daí começa a desabrochar a mais notável faculdade mediúnica dos últimos séculos. Nasce o apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, conforme mais tarde ele registraria por final o nome na cidade de Uberaba. A sua jornada é a grande noite de São João da Cruz. É a viagem realizada por Francisco de Assis nas estradas da Úmbria. A solidão, os espículos, as bordoadas, o mar de lama, as dificuldades e as dores, o silêncio. Somente no grande silêncio, Chico, tu encontrarás Deus, dizia-lhe Emmanuel. A sua será a estrada do Gólgota, a Via Crucis, sob o peso da cruz da incompreensão. Ele jornadeou anônimo e incompreendido por decênios que se tornaram sucessivos, sem deixar que ele esmaecesse nos lábios o sorriso, ou empalidecesse nos olhos que iam perdendo a claridade, o brilho da imortalidade em triunfo. Quando o conheci, no mês de março de 1948, na cidade de Belo Horizonte, no Foto Minas, onde residia a viúva Lucília Cavalcante e os seus 2 filhos, Dorothy e Carlos. Ele era jovial e belo, gordinho e afável. Saiu apertando a mão de todas as pessoas num semicírculo na rua Tupinambás, número 330. E quando chegou-se até mim, segurou minha mão
e com o olhar brejeiro me disse: olá, Divaldo, você é mais jovem do que eu havia visto. E eu, na minha santa estupidez, lhe perguntei: e como é que você sabe que eu sou eu? Recorda-se? Ele disse na resposta à sua primeira carta que Emmanuel levara-me ao seu quarto para o conhecer. E eu havia percebido que na parede estava a fotografia de José Pititinga, o fundador da antiga União Espírita Baiana. Segure aqui que nós temos muito o que conversar. Começava ou continuava uma afeição que estava talvez interrompida e que agora a desencarnação não fez cessar, apesar de momentos e breves interrupções que em nada alteraram o quadro da afetividade profunda. Nele eu vi o homem apostolar. Fascinava-me a sua mediunidade incomparável, mas comovia-me o homem simples e bom, otimista e jovial. Quando ele psicografou uma carta mediúnica para um homem soberbo, ingrato, que esperava receber algo além da realidade, esse, tomado de revolta, rasgou a mensagem, atirou-lhe na cara e depois de escarrar-lhe no rosto, chamou de mistificador e venal. Diante de todos os seus amigos, no meio de uma multidão, expondo a uma execração incomum. E ele, ficando muito pálido, sorriu e, misturando o catarro com as lágrimas, disse: muito obrigado, isto é o que eu mereço. E mais tarde me diria: aquele episódio, meu filho, quando Emmanuel me perguntou por que chorava, e ele disse que ele me humilhara diante de todos os meus irmãos. Emmanuel me disse: alegra-te, seria mais doloroso se tu humilhasses na vista dos teus irmãos. Como isso pode suceder outra vez, não te perturbes. Quando alguém escarrar no teu rosto, olha para cima e diz jovial: meu Deus, eu acho que está chovendo, e limpa o rosto, permanecendo tranquilo. Esse era o homem a quem eu amei e prossigo amando com uma ternura que nunca se acabará. O exemplo, porque a humanidade sempre teve médiuns notáveis. O Brasil pode ser celebrado como o país dos excelentes médiuns. Ercole Mirabelli, que conseguia flutuar no ar diante dos seus mais rudes adversários, que pôde psicografar em 16 idiomas e dialetos extintos, cujos espíritos materializavam ou realizavam a superincorporação, mudando de um rosto à luz do dia. E quantos outros? Mas Chico Xavier, o homem, é hors concours. Na primeira noite que dormi na sua casa, naquela semana de 1948, saímos para tomar o de jejum na casa de sua irmã Luísa. As duas casas comunicavam-se pelo quintal, e ele teria que trabalhar na fazenda modelo. Eu ficaria aguardando ao meio-dia, sob o carinho de Luísa, sua irmã, um verdadeiro anjo da ternura. E quando ele fechou a porta do fundo, aproximou-se de um canteiro de rosas, e entre uma rosa príncipe negro, ele começou a falar. Naquela época, na minha ignorância imensa, eu fui tomado de espanto e disse: Deus meu, ele é um grande médium, mas deve ter algum parafuso fora do lugar. Como é que ele conversa com as flores? Ele sorriu, despediu-se, e vendo-me quase petrificado, ele disse assim: eu estou falando com elas, Divaldo. E eu perguntei assustado: e você ouve as respostas?
ouço-as, nós conversamos todos os dias. Eu então o perdoei. Ele tinha o direito de ter esse distúrbio. Mais tarde, em 1975, aproximadamente 27 anos depois, enquanto ele psicografava na Casa Espírita da Prece, no mês de agosto, ele se havia transferido para ali fazia pouco. Eu comentei que cientistas americanos, capitaneados por um notável pai da detectação de mentira, o Dr. Clive Baxter, havia estudado a sensibilidade das plantas, seu sistema nervoso embrionário, havia conseguido medir o tempo em que a água saía da raiz à haste mais alta, havia percebido que as plantas veem, que elas são capazes de identificar um criminoso que mate alguma delas, e fazia a ponte com a proposta de Leon Denis, quando ele fala que o psiquismo dorme na planta, dorme no mineral, sonha no vegetal. E entusiasmado eu falei da nova era, em que nós devemos dizer palavras lúcidas à natureza, aos vegetais, aos animais, a tudo, que nos lares onde se ama as plantas são mais belas, onde vicejam o ódio, a amargura, o ciúme, as plantas são debilitadas. Ao terminar, encerrando-se a sessão pela alva do dia seguinte, ele acercou-se-me sorrindo e me perguntou como era mesmo o nome daquele cientista das plantas. E eu, muito presunçoso, lhe disse: Dr. Clive Baxter, meu filho. Então quer dizer que as plantas têm sistema nervoso? Sim, embrionário, Chico. E elas então ouvem? Claro. Você lembra de Val? Daquele dia de 1948, quando eu estava conversando com a Rosa, e você me perguntou se eu escutava as respostas. Eu já escutava, meu filho. Eu então dei aquele sorriso de desencarnado e fui tomado de espanto, porque ele não somente conversava com as plantas, mas captava o pensamento das pessoas ignorantes. Ali estava a resposta. Faziam o período de 27 anos. Naquele momento, recuperei as lembranças e, de maneira muito especial, continuei estudando-lhe a vida, aprendendo com ele as mais nobres e confortadoras lições de amor. Como esquecer o homem que me contou em lágrimas? Como você sabe, aqui em Pedro Leopoldo, nós vemos, depois que termina o estudo do Evangelho, ao culto da assistência, em uma ponte caída nos arredores da cidade, com um grupo de pessoas tão pobres quanto eu. Mas naquela noite de sábado, eu pressenti que algo ia acontecer de doloroso, porque desde a manhã, Luísa me disse que não tinha uma moeda sequer. O pequeno grupo não tinha nada. Nós éramos tão necessitados quanto aqueles a quem visitávamos. Então eu orei a Deus e, dominado pelo pranto, eu perguntei: que deverei fazer? Apareceu-me Dr. Bezerra de Menezes, que me disse jovial: coloca diante de ti várias bilhas com água, oremos a Deus para magnetizá-las, e elas irão absorver propriedades para os corpos debilitados dos nossos irmãos. Com Luísa, apressadamente colocamos algumas moringas, algumas bilhas, garrafas. Eu distendi as mãos e Dr. Bezerra exorou a misericórdia divina.
Naquela noite, depois das atividades doutrinárias, quando lá chegamos, eu disse às pessoas subindo na ponte, estavam quase 200 irmãos, os mendigos da cidade, aqueles que eram os pobres envergonhados. Hoje nós não temos nada para vos dar, mas eu vos trouxe a água magnetizada. E uma onda de mau humor tomou a multidão, reclamações, diatribes, quando uma mendiga levantou-se e gritou: que é isso? Hoje seremos nós quem vamos dar a Chico Xavier e aos irmãos que vêm aqui todo sábado socorrer a nossa indigência. Aonde está o nosso espírito de amor? Ele nos dá o pão e nos dá o evangelho, porque lê a palavra do Senhor, já que o pão o organismo digeriu, mas o evangelho não. Está na hora de nós demonstrarmos nosso afeto. Vamos dizer a Chico muito obrigado e repartir do nosso parco pão, para que ele daqui também saia nutrido. Quando aparece na neblina um caminhão que se vê adentrando até a ponte caída, o chofer debruça sobre a porta e pergunta: quem é Chico Xavier? Ele sai da multidão e o chofer lhe diz: olha, o senhor me perdoe, estou trazendo esta carga de alimentos mandada pelo doutor fulano de tal, que havia sido, contou-me ele, alguém que estivera em Pedro Leopoldo mês antes e receber uma carta do filho que morrera em acidente. E dissera-lhe a saída: meu coração está tão rico de amor, que em homenagem ao meu filho, na primeira oportunidade lhe mandarei víveres para você distribuir aos que sofrem em homenagem a ele. Mas eu então perdi-me, o caminhão quebrou na estrada, e quando cheguei ao endereço do Centro Espírita Luiz Gonzaga, estava tudo fechado, e à porta estava o senhor, com um paletó claro, de 3 botões, as barbas longas e brancas, e perguntou-me: que está buscando? Ele disse: Chico Xavier já se foi, dobre a esquina à direita, a ver-se até além da periferia da cidade, e diga-lhe que foi Bezerra de Menezes que mandou. Então eu estou aqui em nome desse senhor e do meu patrão, para o senhor distribuir os víveres. Ele disse: Deus meu, e no seu bom acento mineiro: gente, chegou comida. E o povo avançou que quase levou também o caminhão. Esse era o homem bom, porque o médio fantástico todos conhecem demais, mas esse homem bom da ternura e da humildade passou de certo modo despercebido para alguns. Naqueles gloriosos dias de Pedro Leopoldo, a cidade muito fria em julho, ainda não estava desmatada a área, não havia muito concreto nem muito asfalto. Às 3 da manhã saíamos do Luiz Gonzaga para tomarmos o café na casa do seu irmão André. O frio imenso, eu segurava-lhe o braço direito, quando de repente senti uma onda de perfume de rosas, e disse: Chico, você está sentindo? Ah, sim, são as roseiras de Pedro Leopoldo. E mais adiante, um perfume de cravos e de jasmins. Chico, você está sentindo? Sim, Pedro Leopoldo é a cidade das flores. Mas quando eu me voltei por terceira vez para perguntar algo a respeito de um outro aroma, eu senti que saía dele. Então eu disse: Chico, está saindo de você, Chico. Ao que ele redarguiu, cobrindo o tórax: não, meu filho, não pode ser. Se fosse de mim, seria de Tefon. Esse era o homem incomparável, inimitável, que se algum de nós desejar repetir a façanha, ela não terá o toque da naturalidade,
ela soará falsa, porque é uma imitação. Em 1953, estávamos ali, porque íamos 2 vezes por ano, e ao terminar a reunião de sábado, após o périplo do Evangelho, ele me disse: amanhã eu vou levá-lo aqui à Lapinha. É um lugar próximo, um lugarejo. Naquele tempo deveria ter entre 8 ou 10 pequeninas casas, porque ali estão 2 almas que me são muito queridas. Você imagine, meu filho, que faz anos, uns 10 anos, eu estava psicografando, quando, desdobrado em espírito, adentrou-se uma dama espanhola do século XVI, muito bem vestida, e disse-me: você é o filho de Dona Maria João de Deus? Eu disse: sim. Sua mãe foi muito minha amiga. Meu nome é Lia. Eu lembrei-me que aos meus 4 anos de idade, ouvia minha mãe dizer: meu Deus, quando eu penso nas minhas provações, e recordo-me das provações de Lia, as minhas não são nada, porque ela sim. E depois, através do tempo, eu fiquei sabendo a história de Dona Lia, Chico Xavier. Eu ainda estou reencarnada aqui na Lapinha com a minha neta. Em nome da amizade que eu tinha com sua mãe, eu venho pedir-lhe para que vá até lá levar-me alimentos, porque estou morrendo à fome. E ainda não terminou a minha prova, nem da minha neta Maria da Conceição. Então, a partir daquele dia, eu passei a visitá-las hebdomadiamente. E nesta noite, antes de terminar a psicografia, ela apareceu-me esplendorosa e disse-me: Chico, a comida acabou e estamos passando muita fome. No dia seguinte, ele contratou 2 táxis, porque estava em Pedro Leopoldo o doutor Francisco de Andrade, à época um dos 4 diretores do Banco do Estado de São Paulo, espírita militante. Doutor Francisco de Andrade, sua esposa Lúcia, sua cunhada Mary, ali estavam como de hábito, e Chico convidou-os também para irmos à Lapinha. Era julho, fazia muito frio, e quando chegamos ao lugarejo e começamos a subir o pequeno aclive, onde estava uma casa modesta de taipa, a porta se abriu e apareceu uma mulher em perfeita idade, trêmula, com um vestido de chita quase transparente, apresentando-lhe quase a nudez, a tiritar de frio, e dizer: meu Deus, seu Chico, essa noite eu sonhei com vós. Eu dizia para vós: vem depressa que a comida está acabando. Ele então me olhou e fez o sinal convencional, que confirmava a visão transcendente. Ele me havia dito que Maria da Conceição era bela, estava em moda a beleza de Rita Hayworth, a eterna Gilda. Ah, Divaldo, os cabelos de Maria da Conceição, sou eu quem os corta, sou eu quem lhe corta as unhas. Ela é surda muda, ela tem o corpo muito retorcido. A saga de Dona Lia é das mais cruéis. Ela morava em Curral del Rei, quando foi pedida em casamento por um fazendeiro muito rico, que teve a ocasião de conhecer no dia do pedido e no dia das bodas. Ele levou-a para a fazenda, violentou-a com toda a perversidade, e como era psicopata, muitas vezes queimou-lhe as partes pudentes com tição em brasa, para que ela não se viesse a relacionar com os empregados da sua fazenda. Apesar de tudo, ela se tornou mãe. A filha cresceu. Aos 16 anos casou-se com outro fazendeiro rico.
Ela nunca teve licença de sair da fazenda, prisioneira desse homem cruel. Mas quando a filha estava para ter criança, ele permitiu que ela a fosse acompanhar na fazenda. E lá, quando a criança nasceu, era deformada. A cabeça normal, o corpo retorcido, desproporcional. Quando a paradeira viu, teve um choque. E quando a mãe teve a ocasião de fitar aquilo que seria um monstro, atirou-a pela janela, com placenta e tudo. Dona Lia deu um grito, saiu, recolheu a criança e desapareceu nos matos. Durante muitos anos foi considerada uma louca. A loba, ela aparecia aqui, alhures, com aquela criança deformada, pedindo esmolas e sumia. Até que almas generosas ajudaram-na a construir uma casa modestíssima aqui no pequeno outeiro da Lapinha. Pois, meu filho, você vai ver que beleza é Maria da Conceição. Adentramos-nos, e quando estávamos no quarto, Dona Luísa, sua irmã, distribuindo os víveres, e a pobre da mulher veneranda, tremendo de frio, Dona Luz de Andrade, com um casaco de pele de alto preço, comoveu-se até as lágrimas, tirou e vestiu a mulher humilde, que não entendia de nada. Ela sequer se deu conta do que estava recebendo. Foi lá à cozinha colocar algumas achas de lenha, e quando voltou, o casaco estava todo manchado de cinza e cheio de jovial. Que beleza, Dona Lia! Já tirou o selo de novo. Então Dona Luísa chegou e descobriu Maria da Conceição. Nunca mais eu verei uma cena igual. Seu corpo fazia lembrar um parafuso, as pernas entanguidas, mergulhada ainda nos dejetos. A cama era de paus enfiados no chão, com ligeiras varas transversais. E o Chico era o seu auxiliar de enfermagem, o seu enfermeiro, o seu anjo. Ela me ouve psiquicamente, meu filho. Você vai ver como ela vai sorrir, como ela vai agitar-se. E ao tocar os cabelos, depois de cobri-la, porque ela ficou muito agitada, ele disse: é pudor. Ela tem pudor. Veja os cabelos lindos. Eu olhei. Nem com todo o amor de Chico eu consegui descobrir a beleza dos cabelos de Maria da Conceição. Mas ele passava os dedos e falava: eu estou aqui, Conceição. E ela agitava-se. Ali ficamos. A cena inesquecível ficou marcada, porque o Dr. Francisco Pereira de Andrade, na época, uma das maiores personalidades da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, disse: Chico, se você quiser, eu as levarei para São Paulo, internalizei, dar-lhes-ei toda a assistência. E aprendi a mais bela lição da minha vida sobre a caridade. Não, Andrade, não temos o direito de tirá-las do lugar onde Deus as colocou. Deus as colocou aqui porque há razões preponderantes. Se elas saírem, elas morrem. As duas nutrem-se de amor. Hoje são avó e neta. No século XVI, no reinado de Felipe II, elas eram mãe e filha. Irmã Maria da Conceição, de fulano de tal, o emérito vulto do catolicismo da época, responsável pela tragédia de milhares de vidas na Inquisição. E Maria da Conceição era a pessoa que apontava os que deveriam perder seus bens para serem despedaçados na roda e depois queimados vivos com a anuência de sua mãe, que abocanhavam as duas a terça parte que o Estado oferecia aos denunciadores da Inquisição. Elas estão resgatando. Se você quer ajudá-las,
contrate uma serviçal para atendê-las, isto sim, aqui. Que lição inesquecível. Porque é muito fácil transferirmos o doente e deixarmos. A grande proposta é convivermos com ele, com a dor, com a sua miséria, sem nos tornarmos miseráveis também. Voltemos. Passaram-se os meses e quando eu retornei no próximo janeiro, eu perguntei, Lia e Conceição? E ele me disse, muito triste, logo depois da nossa visita, eu estava psicografando numa sábado, quando o doutor Bezerra me apareceu e me disse, Chico, logo que seja possível, interrompa a reunião. Já fomos buscar Maria da Conceição. Ela está desencarnando. Ao terminar a reunião, peguei um táxi e corri. Porque aqui é o meu santuário. Era ali que nas noites de Natal, quando ninguém me visitava, eu corria para chorar com elas e homenagear Jesus. Numa dessas vezes, quando eu cheguei à parte de baixo do outeiro e olhei para cima, a casa de taipa estava adornada de miríades de lâmpadas, e a porta de entrada Rufo, aquele cristão do Ave Cristo, que se reencarnará mais tarde como Eurípides Barçanufo, que foi despedaçado pelo animal cruel. Ali estava Rufo, na glória estelar do cristianismo, enquanto vozes cantavam as músicas de homenagem a Jesus. Então eu corri, e ao chegar ali, subi o outeiro apressadamente, ouvindo cantos, rasgaram-se os véus da noite. Novo dia resplandece, viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha nova aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus, que ele ouvira quando uma sua irmã biológica estava desencarnando. Um coral, ele ainda pôde perceber o olhar esgazeado de Maria da Conceição, Dona Lia dobrada, chorando, e ele beijando a moribunda, até que ela se desprendeu do corpo, como uma antiga dama espanhola do século XVI. Então o doutor Bezerra lhe disse, leve Dona Lia para perto de você. O amor nutria-as. Ela agora vai deperecer por falta do tono do amor. Ele levou-a, depois de sepultar Conceição, para Pedro Leopoldo. Alugou um quartinho numa das pequenas avenidas. E menos de 10 dias, também partia Dona Lia, assessorada por uma coorte espiritual, que a veio buscar, capitaneada pela antiga filha, pela neta rediviva, totalmente recuperada, deixando-lhe um abraço de ternura. Mais tarde, na obra extraordinária Vozes do Grande Além, publicada pela Federação Espírita Brasileira, estará comparecendo Maria da Conceição em uma psicofonia de rutilante beleza, quando ela vem falar da dama do reino de Felipe II e das dores acerbas no leito de paralisia, de surdez, de mudez, de cegueira quase total. A felicidade de resgatar, a honra de libertar-se das algemas materiais. Esse é o homem. Mas como dissociá-lo do médium, se tudo nele é mediunidade? Um dia ele me disse, não sei quando sou eu quem fala ou quando é Emmanuel. A nossa identidade às vezes é tal que eu me surpreendo com a sua voz na minha garganta. Noutra vez,
quando ele psicografava a Alta de Souza, que chorava no cemitério do Bonfim, sobre o mausoléu, a solicitação de um padre que lhe perguntou, naquele momento do sepultamento de um conhecido: pelo amor de Deus, Chico Xavier, é verdade que existem espíritos? É, reverendo. E aqui existem? Sim, reverendo. Você poderia escrever para eu ver? Posso, reverendo. O padre abriu uma carteira de cigarros, era o único papel, deu-lhe ele tomou de uma caneta, naquele tempo não havia lapiseiro, e ali sobre o mausoléu ele começou a escrever. Era Alta de Souza. Os círios na igreja choram lágrimas de cera. E no dia seguinte, quando Alta de Souza veio escrever um poema dedicado a Nossa Senhora das Angústias, ele diria depois: eu não sei, será ela que chorava pelos meus olhos, ou se eram as minhas lágrimas que saíam pelos seus? Então era um traço de luz entre a terra e o céu, em Uberaba, nas várias vezes em que estivemos juntos. A sua faculdade ímpar conseguia ler os livros por psicometria. Não lia, passava a mão sobre eles e sorria. Sabia o conteúdo. Foi este homem que no dia 30 de junho, próximo passado, partiu da terra, porque eu quero ir num dia de muita alegria do povo brasileiro. E segundo as testemunhas, que eram poucas e íntimas, incluindo o seu médico, Dr. Eurípides Taan Vieira, ele perguntou: o Brasil ganhou? É, Chico, é pentacampeão. Pai nosso. E desprendeu-se. Ele não morreu. Um dia ele havia dito: a maior prova que eu tenho de mediunidade é você, Chico, não os fatos da sua mediunidade, porque você é alguém que está incorporado numa matéria que não tem mais energia para viver. É como se você houvesse desencarnado e por psicofonia se comunicasse conosco. Ele sorriu e nas suas célebres expressão, quá, e desviou a conversa, porque qualquer coisa que remotamente cheirasse a elogio ou a bajulação, ele evitava. Logo depois, o espírito Joana de Ângeles, escrevendo uma página a respeito do retorno do apóstolo Chico Xavier, e analisando um pouco a sua vida de mirífica luz, diz abreviadamente: ele foi recebido por Jesus, que ele concedia agora o repouso depois da larga faina, para que ele recomece agora um outro périplo no mundo espiritual, recordando-me do dia 2 de abril de 1870, no cemitério do Père Lachaise, quando os restos mortais de Allan Kardec foram transferidos de Montmartre para permanecerem ali. Um dos discípulos do codificador dizia: nós te pedimos que intercedas a Deus por nós, tu que tens o contacto com a imortalidade e a glória, que estás no seio do Senhor, nós te pedimos que veles por nós e que intercedas para que alcancemos também a glória imortal. Evocando a figura cândida de Chico Xavier, gostaríamos de dizer-lhe: aonde tu estejas, na glória estelar, tu que tens o contacto com os anjos, interfere junto a eles, para que Jesus se apiade de nós outros,
os teus irmãos da retaguarda e ajude-nos a carregar o fadário como tu fizeste, sem queixas nem recriminações. O teu exemplo ficará imortalizado nas páginas da história, pelo que tu fizeste, pelo que tu és, como apóstolo da Era Nova. Recebe, amigo, irmão incomparável, a gratidão dos filhos do Calvário, os teus irmãos da retaguarda. Neste amanhecer de novas luzes, quando o planeta em sombras estertora, a voz do além-túmulo, várias distâncias, para dizer às criaturas humanas: tende tento, despertai em definitivo para o bem, enquanto o tempo urge. Saí da anestesia da ilusão para os patamares da consciência lúcida. Até aqui transitastes por caminhos que ficaram assinalados pelos erros, pelos desvios de conduta, pelos compromissos negativos. Reabilitai-vos nesta alvorada que debilmente vai rompendo a noite. Estais chamados pelos mensageiros do Senhor para o banquete nupcial. Cuidai da vossa indumentária mental, dos vossos hábitos morais, porque não fugireis da própria consciência que vos não permitirá a apresentação no momento azado. Rogastes aos céus que vos mandasse mensageiros de luz, e a terra recebeu estrelas de inacessível beleza. Suplicastes a revelação libertadora, e Jesus deu-vos o Consolador. Errastes muito e anelastes pela oportunidade de reparar, de auto-iluminar-vos, e renteais com a dor. Bendizei a filhos da alma, deixai de recalcitrar contra o aguilhão, baixai a cerviz enquanto é tempo. Conscientizai-vos de que Jesus vos espera desde há muito, e este é o vosso momento. Dizei muitas vezes que Jesus está longe, na glória estelar, e não podeis segui-lo, cobrindo-lhe as pegadas da Galileia. Mas ele mandou-vos intermediários semelhantes a vós,
que palmilharam as mesmas sendas de espinhos e de pedregulhos e alcançaram as estrelas. Erguei-vos, transformando vossas queixas em hinos de gratidão e os vossos lamentos em poemas de alegria. Não vos permitais errar outra vez, comprometer-vos, porque talvez não haja tempo hábil para novas recuperações. Os céus descem à terra, nós vos abraçamos para que subais conosco o monte da sublimação evangélica e alcanceis as alturas. Não vos amedronteis, não desistais, só há uma alternativa, é avançar. Vinde, pois, filhos da alma, Jesus vos espera, envolvendo-vos na claridade libertadora do Evangelho. Abraça-vos o servidor paternal e humílimo de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos.